Afinal de contas, o que é geometria? Todos nós temos dúvida, temos ideia do que é geometria. Aliás, isso aconteceu com os povos. Desde a mais remota civilização, o homem pintou em cavernas. O homem escolheu a própria caverna, estimou o espaço. Ele olhava para uma caverna e sentia se havia uma proporcionalidade entre o tamanho dos ocupantes da caverna e a caverna. Foi talvez esse o começo da arquitetura. O homem escolheu sua casa, depois ele desenhou e construiu a sua casa. Para isso ele precisou muito de geometria e de perspectiva. Todo esse jeito de avaliar o espaço, perceber invariantes dessas regras da ocupação do espaço, pode ser chamada geometria. Um dos belos usos da geometria acontece nas artes, é a perspectiva. Esta geometria tem o seu início na maneira formal, mais profunda, mais séria, por volta do século V a.C., lá com os gregos. Pitágoras foi o iniciador dessa ideia. Dessa geometria e de outras, desse geômetra e de outros, falaremos neste programa. E, é claro, da perspectiva. A geometria investiga as formas e suas dimensões, determinando suas propriedades, seus elementos e suas transformações. É inegável o fascínio que as formas geométricas exercem sobre o artista moderno. Mas, há milhares de anos, muito antes de Pitágoras, os chineses já gostavam de formar figuras a partir das formas geométricas obtidas pela fragmentação de um quadrado. Este é o Tangram, um antigo jogo chinês, cujo objetivo é construir o máximo de desenhos possíveis ao combinar estas 7 peças formadas a partir da divisão de um quadrado. Através dele, podemos observar o fascínio que as formas geométricas exercem nas mais diversas civilizações e épocas da humanidade. Por sinal, Tangram, em chinês, significa os 7 pedaços inteligentes, ou o quebra-cabeça de 7 sabedorias. Utilizando-se de seus conhecimentos de geometria, os egípcios construíram pirâmides e monumentos que são verdadeiros feitos de engenharia. Ainda hoje, nos surpreendemos com a precisão dos ângulos retos encontrados em suas construções. No Egito, os esquadros eram feitos da seguinte maneira. Imagine uma corda com 3 nós, sendo a distância do primeiro ao segundo de 3 vezes uma unidade de medida, que pode ser, por exemplo, o comprimento de um braço. E a distância do segundo nó ao terceiro a 4 vezes essa unidade. Os egípcios sabiam que se fixassem a corda no nó intermediário e unissem o primeiro nó ao terceiro, com um novo segmento de 5 vezes a unidade de medida, o ângulo oposto a esse segmento seria de 90 graus. Com esses quadros de corda, eles podiam verificar com precisão matemática se os ângulos de suas construções mediam ou não 90 graus. Mas eles também eram utilizados na divisão das terras férteis às margens do rio Nilo, logo após as cheias que anualmente faziam desaparecer as demarcações de fronteiras. E tinha ainda a vantagem de que um pedaço de corda é bem mais fácil de carregar do que um esquadro de madeira. Esse é um exemplo do que chamamos triângulo de Pitágoras. O filósofo e matemático grego observou que nos triângulos que possuíssem um ângulo reto, ou seja, de 90 graus, as áreas dos quadrados geométricos formados pelos catetos, somadas, eram equivalentes ao quadrado formado pela hipotenusa. Ao demonstrar essas relações existentes em triângulos como este, Pitágoras revela uma ordem que estava oculta na natureza. Para o filósofo e matemático grego, tudo o que existe, da mais simples partícula atômica às mais complexas galáxias, obedece a determinadas leis, padrões, que se combinam e se repetem e que podem ser percebidos e comprovados pela matemática.
É isso que acreditam os cientistas do nosso tempo. E era mais ou menos isso que Pitágoras revelava aos seus discípulos há quase 2.500 anos, aqui na Grécia. As teorias formuladas por Pitágoras foram divulgadas pelo vai e vem das caravanas e conquistaram seguidores de um extremo ao outro do mundo. Na Alexandria, essas teorias foram escritas e organizadas por Euclides em uma série de livros que vêm sendo copiados, traduzidos e editados até os dias de hoje. Euclides percebeu que os fatos geométricos existem, como circunferência, pirâmide, prisma, que precisam ser definidos com precisão. Mas foi tentar definir tudo, viu que alguns ele tinha que admitir: ponto, reta, plano, espaço. Eu admito essas ideias, embora possa representá-lo com um lápis bem apontadinho, posso desenhar um ponto, mas ele ainda vai ser uma superfície, não é um ponto. É uma abstração. Eu admito que existe ponto e que ele é adimensional. Mas ao brincar com essas ideias, ele percebeu que precisava ligá-las. Um ponto divide a reta em duas semirretas, a reta divide o plano. Se eu tenho uma semirreta, um ponto aqui, outro acolá, o segmento que liga os dois corta a reta. Estas são verdades que a gente admite, são os postulados. Vem do latim postulare, quer dizer pedir, eu peço que você aceite. Ou no grego chama-se axioma, verdade admitida. Das verdades admitidas surgem outras, que eu as demonstro. São os teoremas, os lemas, e com isso formo o edifício científico. Quem fez isso no século III a.C. foi Euclides. Surgiu aí a geometria lógica, axiomática, euclidiana. No século VIII, o Império Muçulmano se estendia desde a Espanha até as fronteiras da Índia e da China. Apropriando-se mais do que dos territórios e das riquezas materiais, de todo o conhecimento e da ciência dos povos conquistados. No mundo árabe, o artista e o matemático se confundem. E é exatamente por esse motivo que Alice fez uma descoberta que marcaria a história da arte e da matemática para sempre. Os gregos achavam que somos capazes de enxergar o que está à nossa volta porque raios de luz saem dos nossos olhos e iluminam aquilo que está diante de nós. Mas nisso, eles estavam completamente equivocados. Foi um árabe chamado Alhazen o primeiro matemático a perceber que a visão se deve ao direcionamento dos raios de luz, que incidem sobre os objetos e se refletem sobre os olhos, formando a imagem. O cone de raios emergentes de um objeto diminui de diâmetro à medida que eu o afasto dos olhos do observador. Este é o motivo da diferença de tamanho percebida. Essa ideia de um cone de raios, que vai do objeto ao olho, é o fundamento da perspectiva. Um conceito simples que revolucionou a arte e a matemática. Esta pintura medieval mostra claramente que o artista cria um espaço tridimensional, embora ainda pouco elaborado, através de uma espécie de perspectiva intuitiva. Historiadores acreditam que a perspectiva só começou a ser vislumbrada nesta época, o final da Idade Média, chegando à sua plenitude no Renascimento. Mas veja só. Esta e outras pinturas de Pompeia, uma cidade soterrada pelas cinzas de Vesúvio em 79 d.C., reforçam a tese de outros historiadores de que já na época greco-romana os artistas conheciam a perspectiva. Afinal, aqui temos um excelente resultado na construção de um espaço tridimensional. Eu pude sentar, eu posso caminhar. E até mudar de ambiente. É uma longa discussão que possivelmente não vai terminar nunca, pois o que restou da pintura da antiguidade é tão pouco que não há como provar definitivamente cada teoria. Mas com respeito ao Renascimento, não há dúvidas de que a descoberta ou redescoberta da perspectiva deu-se tanto na prática dos ateliês quanto no campo teórico. Quando começou o interesse do homem pela representação do espaço? Nas cavernas. A perspectiva não se inicia com este sentido gráfico que a perspectiva tem hoje. Não
Não é que nas pinturas dos alfrescos de Pompeia não tenha perspectiva, como a gente a conhece. Claro que tem, evidente que tem. Só que ela é montada em razão de uma espacialidade visual, não de um processo mecânico de representação. No início do Renascimento, houve um trabalho pioneiro chamado de proto-perspectiva de artistas como Giotto. Mas logo a perspectiva se desenvolveu nos trabalhos de artistas como Uccello, Ghiberti, Masaccio e Piero della Francesca. Mantegna realizou pinturas que são paradigmas do uso da perspectiva, sem falar nos trabalhos de Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. A esses trabalhos acrescentou-se a obra de tratadistas como Alberti e também dos matemáticos Luca Pacioli e Guidobaldo Marchese del Monte. Mas o papel fundamental foi de Brunelleschi, que além de artista, escreveu uma demonstração teórica das leis da perspectiva. A perspectiva reassumiu importância para a pintura quando os artistas quiseram reproduzir efeitos naturais no final da Idade Média. Esse efeito pode ser conseguido de maneira intuitiva ou por meio de uma construção geométrica como esta. As linhas que parecem convergir para um ponto distante, o ponto de fuga, dão a impressão exata da terceira dimensão. Tanto que podemos caminhar pelo quadro ou passar por objetos que diminuem de tamanho proporcional ao aumento da distância. Mas raramente os pintores se utilizaram da perspectiva geometricamente calculada. Ela parece exagerada ao olho do espectador, o que fez com que os grandes mestres, como Van Eyck, lançassem mão de outros meios, como as cores e a luz, para criar o efeito da tridimensionalidade. Como podemos observar nesta cena registrada por Van Eyck, a luz que entra por essa janela dá a noção de profundidade da sala mais do que as linhas de fuga que estão discretamente traçadas no chão. O caimento dos panos, as cores vibrantes da cortina ao lado que se repetem ao fundo, também contribuem para essa ilusão de profundidade. Essa maneira de pintar ficou conhecida como perspectiva atmosférica. Os primeiros artistas que adotaram a perspectiva lançavam mão de inúmeros instrumentos como visores, grades e papéis quadriculados, que já eram conhecidos na astronomia e que depois foram também adotados pela matemática. O pintor alemão Albrecht Dürer foi para a Itália aprender a arte secreta da perspectiva e documentou tudo o que viu e aprendeu em seus belos desenhos. O pintor que adota a perspectiva não está interessado numa visão abstrata ou absoluta da realidade. E nesse aspecto, a perspectiva é uma inovação. Ela introduz na arte a dimensão do tempo. O que ele reproduz não é mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Quando ele virtualiza o espaço, ele é obrigado a estabelecer padrões, modos de comportamento que de alguma maneira pretendem reproduzir o fenômeno visual. Todas essas preocupações não eram preocupações da perspectiva, eram preocupações do artista na representação do espaço. Era o espaço que era fundamental, não o processo. Tem as máquinas de fazer perspectiva, amarravam a cabeça do indivíduo, fixavam o olhar, sabe, fechavam um olho, botavam uma haste, tinham toda uma parafernália para aquilo ser o mais próximo do que olho vi, mas olho não vê perspectiva. O olho tem um fenômeno estereoscópico, são dois. A representação gráfica, ela é realmente direcional. E tudo acontece como se fosse visto por um único olho estático e sem emoções. Então, a perspectiva seria um modo de se aproximar do aspecto óptico do universo sensível.
recursos fornecidos pela perspectiva aos pintores do Renascimento permitiram não só retratar a realidade com o máximo de semelhança possível, mas também alterá-la sutilmente para reforçar conceitos filosóficos e religiosos da época. Este famoso quadro de Leonardo da Vinci mostra Jesus reunido com seus discípulos em sua última ceia. Estranhamente, a mesa toma toda a extensão da sala, como se a cena fosse grande demais para ser contida em qualquer recinto. Reparem que o rosto de Jesus coincide com o ponto de fuga, e as cabeças dos apóstolos ocupam a linha de horizonte do quadro. O uso da perspectiva foi aos poucos se tornando repetitivo e árido, o que fez com que os artistas buscassem outras formas de representação. Perceba como o artista francês Cézanne, no início do século XX, alcança o objetivo de representar o espaço tridimensional sem o uso da perspectiva. Volume e profundidade são alcançados pelo uso das cores e direção das pinceladas, e não mais com a aplicação de recursos geométricos na composição do quadro. Leonardo foi uma inspiração, toda a perspectiva do século XVI e XVII, onde aparecem as anamorfoses, todos esses jogos da ilusão, né? Onde se cria esses espaços enigmáticos, sempre me interessou muito isso. Claro que não para repetir o passado, mas para me aproximar dele como um discurso que eu pudesse de alguma maneira utilizar, atualizar através de operações mais paródicas ou irônicas, mais adaptadas a meus propósitos de discussão da imagem, né, na contemporaneidade. Euclides criou um modelo de ciência, nós vimos isso bem lá atrás. O que ele não esperava é que a ciência e as artes oferecessem aos homens, ao longo desses 20 e tantos séculos, novos espaços, onde a mudança de um dos seus postulados, substituído por outro, criava toda uma geometria diferente. E assim surgiram várias geometrias igualmente válidas. Até que muito recentemente aconteceu um fato curioso. Alguém sobrevoava, talvez a Inglaterra, um país um tanto retangular. Estimou o comprimento e a largura, multiplicou e disse a área da Inglaterra. Daí eu desço na Inglaterra, pego um automóvel e ando por toda a sua largura e por todo o seu comprimento. Eu deparei com a rugosidade da Inglaterra. Vai dar uma área maior. Se imaginou uma formiguinha andando por sobre cada um dos grãozinhos. Ora, se eu multiplicar o comprimento e a largura estimados, eu vou ter uma área que supera talvez o próprio planeta. Algo ia mal. O que foi preciso? Redefinir o jeito de calcular a área. Área de figuras rugosas precisam ser medidas por uma geometria que tenha na sua dimensão uma fração. Uma geometria fractal. Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, litorais não são círculos, as cascas das árvores não são lisas, tampouco a luz dos relâmpagos viaja em linha reta. Turbilhões, as batidas do coração quando nos emocionamos, as trajetórias de estrelas e planetas, as mudanças no clima são fractais, a geometria da natureza. No começo dos anos 80, muitos estudiosos começaram a utilizar computadores no desenvolvimento de suas teorias. Nessa época, Benoît Mandelbrot trabalhava na IBM estudando objetos que se repetiam em qualquer escala. Com base nos estudos de Poincaré, observando algumas equações e comportamentos caóticos e utilizando os computadores, Mandelbrot percebeu que algumas figuras eram compostas por repetições em escala de suas próprias formas. Surgia assim uma nova geometria, uma geometria da natureza, a geometria fractal.
A partir de um triângulo equilátero, dividimos cada lado em 3 partes iguais. Na terça parte de cada lado, construímos um novo triângulo equilátero, apontando para fora. Depois, apagamos as partes comuns do antigo e nos novos triângulos. Podemos continuar procedendo da mesma forma indefinidamente, obtendo uma curva estrelada que recebeu o nome de floco de neve. O litoral brasileiro pode ser considerado um fractal. Os contornos e traçados mudam a cada escala de aproximação, ganhando novos detalhes, tal como a curva floco de neve. À primeira vista, a ideia de fractal parece esquisita. Que sentido pode ter a afirmação de que uma coisa tem uma dimensão e um quarto? Mas o floco de neve é mais ondulado, preenche mais espaço que uma curva regular, unidimensional. Ao mesmo tempo, preenche menos espaço que uma superfície bidimensional. Uma ideia que está por trás de tudo isso é a de rugosidade. Quanto mais rugosa a superfície de um fractal, maior sua dimensão. O vírus da polio possui uma superfície também rugosa, que pode ser considerada fractal. Conhecer esta superfície implica em descobrir novas vacinas, pois isto afeta o modo como diferentes moléculas químicas interagem com o vírus. Olha, fractal não é mistério. Teoria fractal foi uma grande sacada do meu colega Benoit Mandelbrot. Ele percebeu que era possível criar uma nova geometria diferente da geometria euclidiana. Daí nasceu o fractal. Fractal vem de fractus no latim, que quer dizer fraturado, quebrado. Aí o Benoit Mandelbrot criou uma geometria que é baseada em conceitos descontínuos, conceitos fraturados. E surgiu, então, a geometria fractal. Mas o melhor veio em seguida. Ao usar a geometria fractal para representar objetos, antes representados com os conceitos da geometria euclidiana, foi se percebendo que essa geometria fractal dava resultados muito bons quando os objetos representados eram os objetos da natureza. Tipo, uma árvore, uma folha, uma nuvem, uma montanha, uma praia, um animal. Todos esses objetos naturais construídos com a geometria fractal formavam uma imagem muito melhor do que aquela da geometria euclidiana. E a razão é simples. A natureza não é contínua. A natureza é descontínua. E daí a geometria fractal se presta muito melhor a representar a natureza do que a geometria euclidiana. Alguns fractais produzem imagens belíssimas a partir de simples equações matemáticas. Mas será que podemos considerá-las arte? A primeira impressão que você tem é que é uma fotografia, né? O mais legal de tudo é justamente isso, ver que isso aqui não foi feito assim aleatoriamente, é uma equação matemática isso aí, não é? E pelo fato de serem assim, resultados de equações matemáticas, tira a pureza, a beleza, enquanto De arte? maneira alguma, porque eu acho que a descrição da natureza é bela, tá certo? Eu acho que é, mas atrás do computador tem que estar um artista. Que a maioria das pessoas tem uma ideia de que matemática é somente números e não entende que matemática são baseadas em conceitos, ideias, e são ideias expressas em cores, né, em figuras, né. Fizemos um passeio pela arte, fizemos um passeio pela geometria. Descobrimos a perspectiva como uma grande colaboração da geometria para a arte do Renascimento. Enfim, andamos pela matemática e pela arte. Criamos arte matemática.